No momento em que eu gravo esse vídeo de hoje é fevereiro de 2026. Em outubro, lá no final do ano, vai estar acontecendo eleições aqui no Brasil. E há cerca de 10, 8 anos que o Brasil vive uma dualidade entre direita e esquerda no aspecto ideológico que é decisivo nas eleições. A gente está caminhando para ser mais uma eleição nesse sentido. Aqui hoje, se você se diz contra a direita, que hoje está vinculado ao bolsonarismo, automaticamente tu passa a ser comunista e apoiar o Lula. Se você é contra o Lula, automaticamente você passa a ser de direita bolsonarista. A sociedade implementou somente essas duas ideologias e essas duas personalidades como via de regra. Você obrigatoriamente precisa escolher um dos dois lados. Mas sendo honesto, quanto mais eu estudo a história das civilizações, a história do mundo e a história da política, mais eu percebo o quanto a sociedade fica paralisada nessa dualidade e os avanços econômicos e sociais no país ficam paralisados. E sendo direto ao ponto, a minha ideologia é o nacionalismo. No final desse vídeo eu vou te explicar como que eu cheguei nessa conclusão para poder ter essa identificação no aspecto político e ideológico. E sendo muito franco, o mundo e as causas sociais é muito complexo para a gente dividir em só dois mundos, em direita e esquerda. E voltando lá atrás, para a gente entender como que surgiu esse aspecto ideológico em que o Brasil incorporou, que não é natural, a gente trouxe de países de fora e adotou na política brasileira, a gente começa lá na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, antes disso, sempre foram regimes imperiais, sempre foram reis e imperadores. A gente tem o Império Romano, o Império Mongol, que foram os dois maiores impérios do mundo. Antes deles foram feudos, que foram senhores, como se fossem governantes regionais ali, que também eram pessoas que eram regimes imperiais, uma única pessoa que comandava todo aquele povo e definia a ordem, o que podia ser dito e o que não podia ser feito naquela região. Antes disso a gente vivia em colônias, mas sempre nesse regime de aldeias, de comunidades. Todos começaram assim, todas as sociedades foram assim. Os germânicos, os romanos, os mongóis, aqui na Amazônia, região onde eu vivo, todas, a história da sociedade é essa. Até que a gente passa pela Revolução Francesa. Na Revolução Francesa a gente já tem a Revolução Industrial, onde tem empresas e o sistema capitalista surgindo, onde donos de empresas começam a explorar a mão de obra, e ali surge o comunismo contra esse tipo de modelo econômico, dizendo que é uma exploração do trabalhador e tudo mais. Ali começa a se originar a direita e a esquerda. Então na Revolução Francesa a gente tinha uma dualidade de pessoas da elite, os burgueses, contra os trabalhadores, os operários. E ali era algo natural. No parlamento se discutia as leis que iam favorecer um e outros. Ali se ficou a direita como elite, como os burgueses, e a esquerda como campo trabalhador. Surgiu aí, através da Revolução Industrial e do sistema capitalista avançando cada vez mais. Mas depois, já com a adoção da República e da democracia, quando a gente passou a ter o sistema eleitoral, com a sociedade votando para poder eleger os seus parlamentares e um presidente da República, personalidades políticas adotaram a direita ou a esquerda como manobra de tirar todos os potenciais concorrentes de uma eleição para se manter somente os dois no cenário. E eles também observaram que com a narrativa de um lado ou outro, era muito mais fácil prospectar votos do que se você fosse alguém independente, sem aspecto ideológico vinculado próprio. E com a Guerra Fria dos Estados Unidos e Rússia, foi quando isso começou a ficar mais claro e nítido cada ideologia. Estados Unidos levando a questão do capitalismo e da direita, e a Rússia falando sobre o comunismo, a esquerda, naquele regime próprio da União Socialista, das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas o que acontece de fato é que ambos os regimes, desde a Revolução Francesa, sempre quiseram oprimir o lado opositor. E quando há alternância de poder, um quer oprimir o outro. Aqui no Brasil, Lula sempre oprime a questão do Bolsonaro. Agora, quando o Bolsonaro está no poder e a direita, eles oprimem também a esquerda. E acaba que as causas do país não vão levadas adiante. Na Revolução Francesa, o início de tudo, se tinha um regime imperialista, com um rei no poder, o imperador. Aí, a esquerda ascendeu ao poder. Só que eles começaram a perseguir e matar os seus opositores que eram de direita. Isso gerou um caos no país. Até que a direita tomou o poder, aqueles que sobreviveram, porque a maioria foi morto pelas pessoas que eram de esquerda, que eram chamados jacobinos. Os girondinos, que eram os de direita, depois recuperaram o poder de volta, e também a sociedade voltou atrás. E quiseram um imperador de volta, até que colocaram Napoleão Bonaparte. E o resto é história. E desde que eu comecei a entender como que funciona a sociedade e ver essas questões de direita e esquerda, eu ficava na curiosidade, pô, o que é isso? O que isso representa, o que isso significa, o que isso governa de fato,
o que eles fazem quando chegam no poder. Até que uma primeira vez que eu perguntei o que era isso foi pro barbeiro, quando eu estava cortando meu cabelo. Aí eu perguntei pra ele, cara, o que é esse negócio de direita e esquerda aí? Aí ele me disse, olha, esquerda é quem não tá no poder e quer chegar lá, a direita é quem tá no poder. Deu, uai, mas não quer dizer que quando a esquerda chega no poder, quando o Lula, por exemplo, é o presidente, ele deixa de ser de esquerda e vira de direita? Eu sempre fiquei nessa confusão. E a esquerda sempre levou a questão do aspecto mais social, da qualidade de vida, para os seus cidadãos, com o favorecimento do Estado, fornecendo essa qualidade de vida melhor para os cidadãos. Já a direita sempre falou da livre liberdade de comércio, economia, da riqueza do país e da sociedade poder ser empresários, criarem negócios e, por conta própria, sem depender do Estado, ter sua liberdade econômica. Mas eu vivo no Amazonas, uma região que é bem isolada do restante do país, do Brasil, que não tem estradas, não tem estruturas de logística de a gente se integrar ao contexto nacional. A gente sempre fica bem isolado e com um olhar de inferioridade. E pelo capitalismo puro, pela liberdade de comércio, é impossível a gente conseguir disputar em pé de igualdade com outros estados que são maiores, com outras cidades, se não fosse, por exemplo, uma Zona Franca de Manaus. Zona Franca que trouxe uma qualidade de vida muito melhor para a sociedade que vive aqui e que fez eu, por exemplo, nascer. Eu sou filho de piauiense com gaúcha, os dois vieram para cá por causa da Zona Franca de Manaus, por causa da abertura da Transamazônica, que foi uma iniciativa de Estado, uma intervenção direta, que num governo liberal, de direita, jamais isso teria sido feito. Eu sou fruto disso. Já um governo de esquerda não teria liberdade de comércio que tem na Zona Franca de Manaus. Ela é uma iniciativa totalmente nacionalista. E é nesse aspecto que eu me identifico. A gente precisa sim do apoio do Estado às pessoas que estão em maior vulnerabilidade. Aqui tem pessoas que realmente passam muita fome, que se não for um auxílio elas não conseguem se alimentar. Mas a gente precisa oferecer dignidade para essas pessoas. Mas ao mesmo tempo o regime de esquerda, como comunista, socialista, já está muito nítido que ele não dá certo. Poxa, o Muro de Berlim é o principal motivo, é a maior evidência que a gente tem. Um muro dividindo um país, as pessoas que estavam do lado esquerdo implorando, pedindo socorro para poder pular para o lado direito do muro. Então ali está uma evidência clara de que o comunismo não dá certo. No entanto, a direita também ela precisa observar as pessoas que estão em vulnerabilidade e oferecer apoio para elas. E isso é algo difícil de se compreender. E foi aí também que eu passei a acompanhar um pouco mais a história dos países nórdicos, onde lá são regimes sociais democratas, que eles olham muito para a sociedade, olham muito para o sistema econômico capitalista, eles unem isso e chamam de social-democracia, onde há uma qualidade de vida e uma prosperidade econômica muito grande no país, uma liberdade de expressão. E o índice de desenvolvimento humano são perfeitos, excelentes lá. No entanto, aqui no Brasil, a questão social e territorial é completamente diferente do que teve no início daqueles países que estão nas regiões nórdicas, e vendo aquela realidade onde as pessoas vivem bem, onde elas têm qualidade de vida, e o país ele é próspero, ele é rico, ele usa os seus recursos, ele usa a inovação, a tecnologia, a modernidade a seu favor, e as pessoas vivem bem. Eu, se não tivesse conhecido uma personalidade específica, muito provavelmente eu seria um social-democrata, com base na evidência de que naqueles países deu certo. No entanto, até que eu conheci Enéas Carneiro. E o Enéas Carneiro me trouxe uma clareza através do nacionalismo, que era exatamente o que eu pensava, mas eu não sabia como que se encaixava essas ideias. Até que eu entendi. Cara, o que eu penso é exatamente o que está aqui, dentro da ideologia do nacionalismo, que é uma pátria forte, que é um Estado intervencionista, que tira as desigualdades, que o Estado intervém mesmo, mas ele é totalmente capitalista. Tem empresas fortes, tanto no setor privado, tanto no setor estatal. A gente tem um exemplo da Petrobras, que é uma empresa estatal. Num regime totalmente liberal, ela não existiria, mas ela é uma empresa surreal, ela é magnífica. Já a gente tem empresas como a WEG, que já é totalmente de capitalização individual, de empresários, não tem nada a ver com o Estado, mas que deu certo. Então essa é a união que eu acredito ser a ideal. E olhando a vida dessa personalidade que se chama Enéas Carneiro, eu vejo que ele nunca se desviou daquela crença que ele acreditava do início da sua vida até o final. Ele nasceu, não tinha mal o que comer, ele estudava nas madrugadas até que conseguiu ascender socialmente, e ele não queria ser político, ele realmente se tornou porque ele não via expectativa em nenhuma outra personalidade para que ele pudesse defender e dar o seu voto de confiança, até que ele decidiu por ele mesmo dar essa cara a tapa e trazer essas ideias, esses projetos. Pensando nisso e vendo a hipocrisia de governantes que às vezes dizem ser de um ideal, mas na prática o governo deles são totalmente contraditórios, aqueles que se dizem preocupar mais com a questão social, distribuem cargos, fazem acordos financeiros para vantagem própria, benefício individual, e vendo governos que se dizem
serem a favor da liberdade de expressão, oprimindo jornais, televisões, sendo contra qualquer opinião que vá contra aquele governo. Foi vendo isso que eu me encontrei justamente no nacionalismo. E foi justamente por não encontrar nenhum partido, nenhum movimento, nada que traga luz à defesa desses princípios do nacionalismo, que a gente criou também o Movimento Política na Veia para poder explorar e divulgar essas ideias e trabalhar projetos que estejam embasados nesse aspecto ideológico, que eu também fiz esse livro aqui que você encontra na Amazon, que é Brasil, uma nação polarizada entre a direita contra a esquerda, que eu trago algumas evidências desde o início do surgimento desses regimes, o que soa como contraditório no estilo de governo quando eles chegam ao poder. E por mais que as pessoas possam querer julgar, dizendo que você é em cima do muro, cara, qual o sentido da vida se você não puder defender aquilo que você acredita? Se a gente está vivo, a gente precisa contribuir com uma convicção própria. E se você quiser fazer parte dessa jornada, vamos embora. Nada é fácil, mas é os desafios que motivam a gente e talvez seja esse o sentido da vida. Isso é a mesma coisa que talvez você tenha ficado em dúvida. O que são esses países nórdicos, social-democracia? Os países nórdicos estão ali em cima na Europa. É a Noruega, é a Suécia, são esses países ali. E um regime que está mais próximo ao que é o nacionalismo hoje é Taiwan. Taiwan, depois da Guerra Civil na China, foi um país que surgiu ali no regime oriental. Eles fugiram do comunismo e fizeram um país próprio, que se chama Taiwan. Eles adotam o nacionalismo desde o início da sua jornada e criaram a empresa TSMC, por exemplo, que ela fabrica microchips, os semicondutores, que hoje o mundo todo precisa. Empresas como a Apple, como a Nvidia, que são as principais empresas dos Estados Unidos, precisam desses microchips, e é isso que faz o país ter crescido tanto. Já no Brasil, claro, seria diferente, porque diferente de Taiwan, a gente tem muitas riquezas naturais, minerais, muita mais diversidade para poder ser uma força matriz econômica de um país. Mas, claro, a gente precisa se especializar muito, mas Taiwan talvez seja aquilo mais parecido com o que é o nacionalismo. E qualquer dúvida, qualquer coisa que tenha ficado difícil, manda mensagem pra gente. Poxa, eu vou ter uma maior satisfação do mundo em poder explicar cada coisa. Muito do que a gente vai dizer aqui são coisas que a sociedade não está acostumada a escutar, são coisas que eu queria muito ter visto na escola, mas não tive essa oportunidade, e que hoje eu busco poder divulgar, justamente trazer uma clareza melhor nesse entendimento. E se a forma com que eu estou falando tá difícil para você compreender também, poxa, manda uma mensagem também, que eu vou cada vez mais procurar trabalhar para deixar cada vez mais claro e nítido aquela mensagem que a gente quer passar.